ser aqui na Bíblia de algum outro mar que andou se abrindo por aí. Por quê? Porque isso é algo sobrenatural. Foi Deus quem, de uma forma extraordinária, abriu o mar com o propósito de que o seu povo pudesse passar. Isto é milagre. O povo viu isso. Enquanto os israelitas eles andavam pelo deserto, eles viram os milagres do Senhor acontecendo e não obstante vissem esses milagres, continuavam incrédulos com respeito à ação de Deus e o amor de Deus sobre a vida deles. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento mostra para nós os milagres do Senhor. Inclusive até mesmo o último capítulo do Evangelho de João, ele diz o seguinte, que muitas outras coisas Jesus fez. E eu acredito que quando ele diz muitas outras coisas, ele se refere também a muitos outros milagres que Jesus fez. E ele diz que Jesus realizou tantas outras coisas, além daquilo que está aqui registrado, que se fosse escrever em livros, não caberia no mundo tudo aquilo que Jesus havia realizado e feito. Então, ele realizou muitos milagres. A Bíblia fala muito sobre isso. E os milagres, eles foram realizados para evidenciar o poder de Deus. Deus evidenciou e evidencia o seu poder realizando milagres. Deus realizou milagres para evidenciar o seu poder e para abençoar vidas. E eu afirmo para os irmãos também que Deus continua realizando milagres para que, principalmente em certos lugares, as pessoas possam crer na sua existência. Então, há propósitos em Deus realizar milagres, para que Ele e o seu poder possa ser conhecido. Você acredita em milagres? Eu acredito. Acredito que todos os dias, em vários lugares, Deus está realizando um milagre. Tudo isso para evidenciar o seu poder, a sua grandeza, a sua glória. E eu quero então dizer para os irmãos que Deus ele realiza esses milagres para fortalecer em nós a convicção de que Ele sempre continuará sendo o mesmo. Não há como o cristão não crer em milagres, sabendo que o seu Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou, Ele é imutável e Ele continua então realizando os seus milagres. Mas de acordo com esta passagem que nós lemos, como é que surge um milagre? Como é que nasce um milagre? Em primeiro lugar, um milagre nasce de uma situação problemática. O milagre, ele sempre vai surgir de uma situação problema. O texto que nós lemos agora diz que Isaque, filho de Abrão e Sara, ele casou-se com 40 anos. De repente, alguns de nós, quando lemos isso, dizemos assim, puxa, ele casou já com 40 anos. Ainda que alguns de nós venhamos a achar que já é uma idade bastante madura para casar-se, mas eu acredito que valeu a pena ele esperar. Casou-se com 40 anos, com uma moça bonita, chamada Rebeca. Na nossa linguagem de hoje, nós diríamos, além de ser bonita, crente mesmo, não é? Só que ela tinha um problema que algumas mulheres naquela época também tinham. Ela era estéril, ela não podia ter filhos, ela não podia gerar filhos, mas o texto, a passagem que nós lemos diz que depois de alguns anos, ela gerou filhos. Ela antes não podia gerar um filho, mas aconteceu que depois de alguns anos, a bênção veio em dose dupla.
ela ficou grávida de gêmeos, 2 de uma vez. Então, o milagre aconteceu. Agora perceba que o milagre, ele sempre vai acontecer a partir de uma situação problema. Qual era a situação problemática? Ela era estéril, ela não podia gerar filhos, mas o milagre aconteceu. O milagre, ele sempre vem a partir de uma situação problema. O milagre sempre acontece depois de que algo foi apresentado como problema. Quando alguém diz, olha, fulano de tal está com uma enfermidade gravíssima, já foi feita a cirurgia, já foi feito o tratamento e não se obteve a cura. E aí então as pessoas começam a interceder, começam a orar, e alguém diz, aquela pessoa comprovadamente, ela recebeu um milagre, porque ela foi curada. Os meios da terra não puderam trazer a ela a certeza de que haveria continuidade da vida, mas houve um milagre, ela ou ele está curado, ou seja, o milagre aconteceu a partir de uma situação problema. Qual era o problema? O problema é que a pessoa estava com uma enfermidade gravíssima. Então, o milagre sempre acontece após de uma situação problema. Digo para os irmãos que todos nós, na vida, vivemos situações problema. Nenhum de nós passamos por esta vida dizendo, eu não sei o que é problema, eu não sei o que é luta. Muito pelo contrário. Todos nós passamos por situações complicadíssimas. Nós sabemos exatamente que existem as lutas, elas afligem o coração, elas trazem um pesar. Na nossa humanidade, nós até choramos, nós realmente sentimos o impacto da situação problema. E é muito relevante nós sabermos o seguinte, que quando nós passarmos por situações problemas, não venhamos a nos esquecer, nós temos um Deus no céu, e este Deus que está no céu, mas que também pelo seu Espírito habita em nossa vida, e é ativo, ele é atuante neste mundo, ele é o Deus que continua fazendo milagres. E ainda que eu e você venhamos a passar por essas situações problema, ainda que eu e você tenhamos ao nosso redor pessoas que nós amamos tanto e que possuem situações problema, nós podemos então entender que este Deus que está vivo, que está no trono do céu, que reina para sempre, ele ainda continua fazendo milagres. Porque todo milagre acontece a partir de uma situação problema. Quais são as nossas lutas? Quais são os nossos problemas? Quando nós lemos o Evangelho, nós percebemos o Senhor Jesus realizando milagres, e o nosso Jesus, ele continua o mesmo. O nosso Deus do passado, com a sua mão de poder, sendo Deus como ele é, ele realizou maravilhas. Eu sei que você deve talvez estar pensando, assim como eu, o maior milagre somos nós, porque nós fomos regenerados, nós fomos transformados, hoje nós caminhamos rumo à imagem de Cristo, Deus nos transformou, e isto é um milagre. Pegar a minha vida e quem eu era e fazer o que eu sou hoje, alguém regenerado, isto é um milagre. Quando nós nos olhamos no espelho, nós estamos vendo
um milagre. E só Deus para fazer isso, só Deus para transformar um moribundo em um homem de Deus, para transformar um homem destruído espiritualmente num homem que hoje aspira pelas coisas celestiais. Este é o grande milagre. Mas louvado seja Deus, porque não obstante fazer em mim e em você o grande milagre da regeneração, da transformação, Ele ainda traz para nós a verdade de que Ele continua sendo o mesmo. Se existe uma situação, um problema, se existe algo que nos aflige, pensamos nele e sabemos que Ele continua sendo Deus que faz milagres. E foi exatamente isso que aconteceu. Rebeca tinha uma situação, problema, e para toda situação, problema, o Senhor Deus, Ele tem uma resposta, e a resposta foi o milagre. Por isso, não esqueçamos jamais da forma como Deus tem se revelado a nós pela sua palavra, dizendo que Ele trabalha e que Ele pode também continuar fazendo milagres, inclusive ainda muito mais na minha vida, após ter nos regenerado. Em segundo lugar, um milagre surge através de uma resposta positiva de oração, porque diz o texto que nós lemos também, que quando foi identificado a situação, problema, o que é que Isaac fez? Ele orou por sua esposa. Então, existe a situação, existe o problema, e ele então orou. O milagre, ele pode vir como resposta de uma oração feita por alguém ou feita por pessoas. De fato, a oração, meus irmãos, é um mecanismo excepcional. A oração, ela nos permite viver experiências particulares com Deus. Eu jamais desacreditei de pessoas que chegam até mim para dizer sobre experiências tão pessoais que elas têm no seu quarto de oração. Não rejeito, não julgo de forma negativa, de forma alguma, porque cada um de nós podemos e devemos ter as nossas experiências com o Senhor na intimidade da oração. Ela é um mecanismo que faz com que nós estejamos sujeitos ao milagre do Senhor. Nós percebemos aqui que diante da situação, problema, Isaac, ele não reclamou, ele não murmurou, ele não questionou o Senhor. Pelo menos a Bíblia não diz isso. O que ele fez foi abrir os seus lábios para falar com Deus a respeito da sua esposa, a respeito daquilo que era a situação, problema. E quando ele falou com Deus em oração, no tempo certo, Deus então alcançou a sua esposa, ouviu a oração dele e ela concebeu. É só interessante observar aqui um detalhe, que ele tomou Rebeca como esposa quando tinha 40 anos, e os filhos lhe nasceram quando ele tinha 60 anos. Então veja bem, as coisas, elas não são no tempo que nós queremos e nem da forma como nós queremos. Deus, ele trabalha sim, ele realiza sim o que estiver dentro da sua vontade e no tempo dele, porque depois de muitos anos, ele então obteve resposta da sua oração. O milagre aconteceu em resposta à súplica dele. E é importante aqui reforçar
até mesmo aquilo que o nosso irmão Renato disse nesta manhã acerca da oração. Deus deseja que nós falemos com Ele acerca de nós mesmos, acerca das situações, problema que nós vivemos. A oração, ela não existe para informar Deus. Deus está desinformado a meu respeito. Ele não sabe o que eu estou passando. Não. A oração, ela não existe para nós informarmos a Deus. Deus não precisa ser informado porque Ele é Deus. E se Ele é Deus, Ele sabe de tudo. Ele sabe até mesmo as palavras que sairão dos nossos lábios antes mesmo de nós pronunciarmos. Ele é o Deus do Salmo 139 que perscruta o interior do ser humano. Ele conhece as intenções do coração humano. Ele sabe tudo a nosso respeito. Não há nada que escape dos olhos de Deus durante o dia, durante a noite, enquanto estamos acordados ou dormindo. Ele sabe exatamente de tudo. A nossa oração não informa a Deus. A nossa oração mostra ao Senhor o quanto nós desejamos estar com Ele e apresentar para Ele as situações, problema que nós passamos, porque enxergamos nele o único que pode nos trazer a resposta satisfatória que nós precisamos. Aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que os homens não podem realizar, o Senhor faz. Deus deseja que nós venhamos a falar com Ele. Há uma passagem muito conhecida de todos nós, no Novo Testamento, sobre o milagre de Jesus. Um homem chamado Bartimeu, um homem que vivia em Jericó. Jesus entrou naquela cidade e quando ele ia saindo de Jericó, ele estava passando. E aí então, esse homem chamado Bartimeu, ainda que fosse cego, ele tinha o seu sentido auditivo muito aguçado e ele percebeu que algo estava acontecendo, um tropel estava passando por ali e informaram que era Jesus que estava passando por ali. E ele então começou a orar, ele começou a falar e gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele falou de novo e as pessoas diziam: fica quieto. E quanto mais pediam para ele ficar quieto, tanto mais ele gritava. No seu coração, no seu íntimo, ele dizia: eu não posso perder esta oportunidade, afinal de contas, já chegou até mim a fama deste homem, a fama de Jesus. A Bíblia diz que a fama de Jesus corria por todos os locais, porque Jesus era aquele que libertava, era aquele que curava, era aquele que fazia maravilhas. Algumas pessoas o seguiam porque desejavam ver os seus milagres, algumas pessoas desejavam ser alvo dos milagres dele, a fama dele correu. E ele então, ouvindo o grito, o clamor, a oração, o pedido daquele homem, ele estava andando e ele parou. E Jesus disse: traga aquele homem até aqui. E eu fico imaginando a alegria daquele cego, quando chegaram para ele e disseram assim: olha, o mestre está te chamando. Ele deixou a capa, saltou e ele foi até Jesus. E Jesus, sendo quem é, perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Jesus não sabia? Era lógico que sabia. Mas ele, da boca do cego, qual era a situação, o problema dele? Qual era a necessidade dele? E a resposta foi simples, foi objetiva: eu quero ver. Aí Jesus, então, fez o milagre. Ele não pediu a Cristo?
Ele não tinha uma situação, um problema? Tinha. E ele disse, eu quero ver. E Jesus então recobrou a sua vista. Aquele homem agora pôde enxergar tudo ao seu redor. E ele depois seguia Jesus. E não podia ser diferente. O homem que devolveu, aquele que devolveu a Bartimeu, deu a ele um novo sentido para a vida, fazendo com que agora ele pudesse enxergar o que ele não enxergava antes. Agora ele seguia a Jesus. O Senhor Deus deseja que venhamos a falar com Ele sobre as nossas situações problema, através da oração. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Muito pode. Deus deseja ouvir a nossa oração, Deus deseja ouvir a nossa voz. E é por isso que nós não podemos baixar a guarda. É por isso que nós não podemos deixar de orar. Nessas últimas semanas, nesses últimos meses, muitos motivos de oração foram compartilhados, por exemplo, no grupo da nossa igreja. Pessoas que estavam necessitadas de um milagre. E nós fizemos muito bem, no exercício da fé, de nos unirmos em oração pelas pessoas que comunicavam as suas situações problema, que comunicavam os seus motivos, das suas aflições, das suas angústias, porque não nos é garantido que o Senhor irá realizar o milagre, mas a ordem é que nós venhamos a orar pelas situações problema. E ainda que Deus tenha como plano realizar um milagre, faz parte que o povo de Deus se una em oração, por aquilo que Deus tem determinado realizar e fazer, para a sua honra e para a sua glória. Então, não importa qual seja ou quais sejam as dificuldades ou as situações, problema que estejamos vivenciando ou que pessoas ao nosso redor estejam vivenciando. Porque nós temos o recurso da oração para que nós possamos clamar. E já que nós temos um Deus que está no céu, que vive e reina para sempre, então nós podemos crer num milagre. Porque Ele pode, porque Ele faz, porque Ele realiza. E em último lugar, um milagre nasce da intervenção poderosa de Deus na vida de uma pessoa. Que fique bem claro que Rebeca, ela só deixou de ser estéril porque o poder de Deus agiu sobre a sua vida. Assim como aconteceu, por exemplo, com Sara. Sara era estéril, mas o Senhor visitou Abraão e disse para ele, ela vai ter um filho. Não, mas eu já sou velho. E ela também. Ela riu. Mas a resposta veio. A mãe de Sansão, que nós não sabemos exatamente o nome, ela também era estéril. Mas o Senhor a visitou. O poder de Deus agiu na vida dela. Um milagre acontece através da intervenção poderosa de Deus na situação problema. Não há impossíveis para Deus, não há aquilo que Ele não possa fazer. O que parece é que muitas vezes somos nós que temos dificuldades de crer em um milagre.
Parece que às vezes nos falta a fé para crer que um milagre pode acontecer. Pode ser que no domingo nós venhamos a cantar aqui na igreja que nós cremos em milagre, mas quando nós precisamos ao longo da semana orar por um milagre, parece que nós nos tornamos tão tímidos. E quando estas coisas acontecem é pelo poder de Deus. E com um coração carregado, cheio de fé, Deus pode nos responder pelo seu poder. É algo que nós não podemos realizar, que nenhum homem pode realizar. Só Deus pode realizar, só Deus pode fazer. É preciso deixar bem claro que, ainda que oremos com fé, Deus pode ainda não fazer o milagre, porque o milagre ele realmente acontece quando está dentro dos teus propósitos. Todos os milagres realizados nas Escrituras, todos os milagres registrados, tinham o propósito de Deus que eles acontecessem. Nem sempre uma oração com um coração cheio de fé é a garantia de que o milagre será feito. Porque muitas vezes este não é o propósito divino, mas nós precisamos, no exercício da fé, crer que ele pode acontecer pela intervenção do poder de Deus. É o poder de Deus que realiza milagres. Não é uma força do pensamento, não é uma energia, não é um pensamento positivo, não é apenas alguém levantando a mão e fazendo vibrações. Tudo isso é conversa. É o poder de Deus. É a fé exercida através da oração que move a mão deste Deus poderoso. Eu me lembro aqui da vida de Paulo, quando ele mesmo testemunha em 2 Coríntios, no capítulo 12, que ele tinha um espinho em sua carne. Nós não sabemos qual é este espinho, mas nós sabemos que era algo que o atormentava. Era uma situação, problema que ele tinha. E ele seguiu os passos. Se ele tinha a situação, problema, que era o espinho, ele foi levado a orar. E em 3 ocasiões ele orou, pedindo a Deus que pudesse lhe remover aquele espinho. Mas o Senhor disse, não. A minha graça te basta. E ele foi até o final da sua vida, ele foi sustentado por aquela graça e o espinho presente. Então, em nenhum momento nós devemos deixar de entender que temos um Deus no céu que realiza milagres pela intervenção do seu poder, quando nós pedimos, quando pessoas também se unem a nós em oração, mas também existem circunstâncias onde Deus irá dizer não para nós, não porque Ele não possa fazer, não porque Ele não possa realizar, mas simplesmente porque não faz parte dos seus propósitos. E isso não é difícil entender, porque há exemplo na Bíblia disso, o próprio Paulo. Como que esse homem não tinha fé? Ele tinha, é que não era o propósito de Deus. A graça de Deus seria muito mais um presente para ele do que o próprio milagre em si. O que acontece é que quando nós não recebemos o milagre, nós não devemos ficar frustrados, porque a graça de Deus, ela dissolve toda a frustração. É isso. Se eu não recebo um milagre que eu peço, eu não preciso viver frustrado e triste com Deus. Eu não preciso questioná-lo. Eu não preciso deixar de servi-lo. Eu não preciso deixar de buscá-lo. Simplesmente Ele disse não. A sua graça na minha vida será abundante. A graça dele na sua vida e nas pessoas que você ama
será abundante. Mas Ele continua sendo bom. Ele continua sendo um Deus de amor. Ele só disse não, porque Ele sabe de tudo. Ele é o grande rei de toda a terra. Ele está no trono e nós fora do trono. Se Ele está no trono, Ele manda. E aí então, vivendo pelo sustento da graça, nós continuamos a sorrir. E continuamos a fazer aquilo que nos é proposto a fazer. Porque se Deus nos dá a sua graça, então vivamos pela sua graça a cada dia, vivamos pela sua graça o servindo, até que esta graça seja completa para mim no céu e também para você no céu. Quando lá nós finalmente estaremos no lugar aonde Ele nos prometeu. Estejamos preparados aqui para todas as situações. Aliás, alguns até dizem que nós nunca estamos preparados para algumas situações. Mas o fato é que ainda que nós não estejamos, o nosso Deus, que sempre sabe de tudo, Ele nos acompanha e Ele realmente derrama sobre nós esta graça, que foi a mesma que agiu e atuou na vida de Paulo, para que ele vivesse até o fim, sustentado por ela. O motivo de nós estarmos compartilhando isto nesta manhã com os irmãos é para que nós possamos enxergar as situações que acometem a nossa vida de um ponto de vista espiritual, de um ponto de vista de Deus. A situação, o problema existe, mas Deus responde à oração. E quando Ele responde à sua oração, Ele age com poder sobre esta situação, um problema. E mesmo que Ele não haja, Ele há de nos sustentar por sua graça. Que a nossa permanência na fé não seja jamais abalada por nenhuma surpresa que venha nos acontecer no dia a dia. Mas que a partir do momento que ela aconteça e que ela seja real, possamos viver a experiência da fé, crendo num Deus que fez e ainda continua fazendo milagres. Eu não sei qual é o que você espera, o que você aguarda, mas a Bíblia diz para nós esperarmos no Senhor. Espera nele. Se esperarmos no homem, nós nos sentiremos decepcionados, nós nos sentiremos desanimados, mas se aguardamos em Deus, então a nossa esperança, ela continuará firme, independentemente de qualquer coisa. Que o nosso Deus seja exaltado, cada vez mais por aquilo que Ele é. Nada atrapalha o sossego na sala do trono. E para aqueles que também conhecem ao Senhor, não devem ficar desassossegados, porque aquele que habita os céus controla todas as coisas. Nele estamos seguros. Vamos orar? Pai Celestial, nesta manhã nós exaltamos mais uma vez o Teu nome. Como é bom ser cristão, como é bom ser crente em Jesus, como é bom peregrinar nesta terra, como é bom ser um forasteiro aqui, sabendo que nós não estamos sozinhos na nossa caminhada. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra nos traz o registro de que o Senhor não mudou, de que o Senhor continua o mesmo, e é por isso que a nossa âncora está firmada no Senhor.
É por isso, Senhor Deus, que nós não nos perdemos em meio a este mundo tão tenebroso, porque a nossa fé está firmada no Senhor, e o Senhor tem nos guiado a todo bom propósito, para que ele seja cumprido nesta terra em resposta àquilo que o Senhor já tem determinado para nós. Nós pedimos ao Senhor que o nosso coração continue descansando em Ti, que os nossos olhos continuem olhando para o Senhor, jamais o perdendo de vista. Ainda que certas coisas aconteçam nesta vida, Senhor, quando as situações, problema chegarem, elas serão uma oportunidade para nós então buscarmos ao Senhor em oração e para crermos no poder de um Deus que responde à oração e que nos permite caminhar em todo o tempo amparados por uma graça fortalecedora. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque nós temos esta confiança e a nossa esperança está firme em Ti. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui. Obrigado porque todos eles, sem exceção, podem viver as experiências com o Senhor. Experiências que já têm sido vividas e que estão sendo vividas hoje. E que mais uma vez se confirma pela Tua palavra, de que a nossa esperança é uma esperança real. Abençoe o coração dos filhos, abençoe o coração de cada um daqueles que nesta manhã são alertados, mais uma vez, de que há um Deus no céu e que reina sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor. Nós oramos assim agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao fim do nosso culto nesta manhã, meus irmãos. À noite nós estaremos aqui para mais um tempo de culto. Deixo apenas aqui um aviso, fortalecendo aos irmãos aqui a mensagem de que nós ainda não podemos nos descuidar. Então, irmãos, vamos continuar firmes no propósito de fazer a nossa parte. Venha para a igreja, participe dos cultos e logo que terminar, vamos então embora, para que nós não venhamos a brincar com aquilo que é perigo ainda. Vamos fazer a nossa parte e Deus certamente nos abençoará. Deus abençoe até a noite, se assim Deus permitir. Até mais.